Senhores deputados. Deputados, vamos retomar a nossa reunião. Tem a palavra o senhor deputado Chanchamó. Obrigado, Sr. Presidente. Senhor Chefe Executivo, boa tarde a todos. Com o apoio do Governo Central e esforços do Governo da ARAE, Macau conseguiu este ano a classificação da Unesco como cidade de gastronomia. Parabéns. E integram a rede das cidades criativas da Unesco mais de 100 cidades do mundo, divididas por 7 categorias: gastronomia, artesanato e arte popular, design, cinema, literatura, artes e mídia e música. São cidades que se juntam para promover a inovação e a criatividade enquanto motores essenciais para o desenvolvimento estratégico regional e para impulsionar o intercâmbio e a cooperação internacionais. Senhor Chefe do Executivo, quanto à integração de Macau na rede das cidades criativas na área da gastronomia e com vista à articulação com os princípios orientadores do Plano Geral de Desenvolvimento da Indústria e Turismo para o turismo cultural e crescimento contínuo do projeto de expansão no Centro de Turismo de lazer a nível mundial, reforço da cultura, em prol de alcançar a diversão adequada da economia, de que políticas e planos concretos dispõe o governo para cumprir as suas responsabilidades como membro da rede das cidades criativas e aproveitar os recursos desta rede? Obrigado. Faça favor, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Chanchamó. A integração de Macau na rede da cidade criativa da Unesco é o fruto das vantagens do princípio de um país, dois sistemas. E esse também representa o sucesso do Plano de Desenvolvimento da Indústria e Turismo de Macau e agradecemos à Unesco por essa sua decisão e nós vamos articular com todos os trabalhos. Esse é o resultado de um vasto trabalho que se tem vindo a desenvolver ao longo dos anos. O objetivo é de haver um intercâmbio servindo a gastronomia como um veículo. O sucesso da integração vai elevar o renome de Macau e na promoção da diversificação da indústria e que vai contribuir, é um elemento que contribui para a estabilidade de desenvolvimento de Macau. Desta vez temos dado grande importância à culinária, à gastronomia portuguesa e maquense, e que vai projetar de forma radial os seus benefícios económicos. Eu queria aproveitar desta oportunidade de como cooperar com a SPM, com o setor da restauração, como é que nós vamos promover e divulgar e que condições reunimos, como é que nós podemos transmitir essa culinária para as novas gerações. Já temos chegado a um acordo prévio de que a camada mais jovem que não querem se ingrar por essa profissão. Por isso nós vamos organizar cursos de formação, por exemplo, no IFT, e entrar em acordo com a SPM, encontrar uma forma como é que vai ser organizados cursos para as pessoas e que a culinária típica de Macau seja transmitida no futuro para as novas gerações. Que é difícil de encontrar a pessoa, o interessado, que esteja com vontade, com interesse em desempenhar essa profissão. Macau está no segundo lugar em termos
no UFT, em segundo lugar na Ásia. Tanto na investigação, o estudo, temos organizado cursos de mestrado. Quer dizer, vamos pensar em alargar até a culinária. Nós vamos alargar para que seja a base de formação enquanto cidade gastronómica. Por isso, esperamos organizar cursos para formar o pessoal de Macau, para formar cozinheiros, aliás, e que sejam todos bem-vindos, mas só que o número de vagas é pequeno. Mas nós vamos para pensar em alargar esse número. Com base nesse sucesso da integração, com as suas características. Quer dizer, esse é o resultado da miscigenação da cultura oriental e ocidental. Quanto à inovação, eu queria aqui dar os meus parabéns ao setor de restauração, porque tem desempenhado um bom papel desde sempre, tanto na promoção da qualidade no exterior como no interior. Encontrar novas iguarias para Macau. Tem participado nas feiras, em festividades, nas festividades de gastronomia, e esperamos que com a sinergia consiga trazer o maior desenvolvimento ao sector. Esperamos que as empresas sociais, aproveitando especialmente restaurantes de renome tradicionais, consigam elevar a sua competitividade e criar a sua marca, a sua própria marca. Porque em Macau, porque essa é uma rede, quer dizer, entro numa rede de cidades criativas, para que o renome da culinária de Macau seja também integrado na lista mundial. Quanto a isto, à cidade de gastronomia depositamos grande confiança, que depende muito da colaboração entre o governo e o setor, para atrair mais turistas a Macau. Wang Qizheng 议员。 Senhora deputada Wang Qizheng. Senhor Presidente, chefe do Executivo, boa tarde a todos. O governo apresentou no Plano Quinquenal de Desenvolvimento 7 tarefas principais para a área dos serviços de saúde, incluindo a construção de instalações, formação pessoal e definição de regimes, a fim de aperfeiçoar o sistema de saúde, construindo uma cidade saudável. Em 2011, o governo lançou o projeto de melhoramento das infraestruturas do sistema de saúde, mas apenas concluiu 40% previsto. A meta de formar 75 médicos especialistas até 2020 também só atingiu 40%. Também se falou ontem sobre a criação de 40% sobre a construção do Hospital das Ilhas. E também falou sobre a criação de uma faculdade de medicina, especialidade e revisão da carreira de enfermeiros, mas só que até agora nada se vê. O governo também realçou várias vezes que o sistema de saúde em Macau é suportado pelo governo e pelas entidades médicas privadas sem fins lucrativos, mas, no entanto, os apoios recebidos pelas entidades médicas privadas e sem lucrativos são limitados. Senhor chefe do Executivo, qual é o ponto de... Hoje pode falar um pouco qual o ponto de situação das tarefas que é do projeto de melhoramento que é do plano quinquenal? Como que vão ser introduzidas tecnologias médicas avançadas e desenvolvidos, serviços de saúde inteligentes e transferências a fim de complementar os serviços de saúde de Macau? Quais são os projetos concretos para promover a cooperação entre as entidades médicas privadas e sem lucrativos
para criar melhores espaços para o desenvolvimento profissional do meio profissional das entidades privadas. E como é que pode ter um melhor espaço de desenvolvimento para este tipo de pessoal? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pela questão levantada pela deputada Omonchek. No nosso plano quinquenal, de fato, existem 7 tarefas que têm a ver com a área da saúde e registrou alguns avanços. Por exemplo, quanto ao aperfeiçoamento de cuidados de saúde básica, agora temos 7 centros de saúde, 3 postos de saúde e estimamos que em 2020 os centros de saúde vai aumentar para 9, que conta também com o Centro de Saúde de Ilha Verde, de Sepaivan, e nos novos jateros estamos a planear construir 2 centros de saúde. Além disso, quanto ao aperfeiçoamento de infraestruturas de saúde, até 2020 vamos concluir 80% dos trabalhos previstos e este ano vamos concluir 40%. E quanto ao aperfeiçoamento de infraestruturas, temos 18 itens, os concluídos 5 e em via de realização 7 e estamos a planeamento os restantes. E quanto à inspeção de estado de saúde, os trabalhos estão a decorrer e este finais de ano vamos divulgar as informações. Quanto ao quarto item, que é a cooperação entre parte privada e pública, e vamos recorrer através do reconhecimento de qualificação, formação, atribuição de vales de saúde, subsídios diretos e indiretos, ou apoios diretos e indiretos, para sustentar o nosso sistema de saúde. A deputada Wong há bocado falou de que qual é o método para recolher, para apoiar as entidades privadas. Há 2 aspectos muito importantes, que é as entidades privadas e entidades sem fins lucrativos. O que temos é que é assegurar a qualidade dos serviços prestados pelas dois tipos de entidades. Além disso, o governo, para além de comprar as camas, vai apoiar estas entidades com os mais diversos meios. Estamos atentos a este assunto. O que nós continuamos é continuar a formar pessoal médico e a formar os respectivos pessoal com vista a elevar a qualidade, porque isto tem relações diretas com a população. Eu acho que temos porque no passado ou daqui para a frente, o sistema de saúde é formado através da conjugação entre entidades privadas e entidades públicas. É nesse sentido que não conseguimos salvaguardar a qualidade dos serviços de saúde e o mais importante é resolver as procuras por parte dos cidadãos. De fato, que as entidades privadas e as entidades sem fins lucrativos assumiu uma maior parte dos pesos dos trabalhos e com a colaboração entre as 3 partes, conseguimos alcançar os nossos objetivos. Para além destes trabalhos, vamos continuar a apoiar em grande escala as entidades privadas e também vamos arranjar todos os diversos meios possíveis para ajudar as entidades privadas. Quanto aos serviços de cuidados gratuito e serviços de especialidade, no nosso plano quinquenal, estimamos que até 2020 vamos aumentar esta percentagem para 55%. Até ao momento são 53,8%. Quanto à transferência de casos para o exterior, vamos continuar a apoiar as entidades privadas e também vamos apoiar os cidadãos. E quanto à formação de médicos especialistas, há bocado também falei que entre 2014 até 2020 são 270 médicos e até primeiro trimestre de 2017, através do concurso, são 150, ou seja, 55,3% em relação a 275. Quanto ao criação do regime de credenciação ou de reconhecimento de qualificação profissional, o governo da Ryan vai continuar a dar acompanhamento ao assunto. Quanto à nova versão da respectiva proposta de lei, estamos a realizar trabalhos e vamos acelerar os nossos trabalhos. Quanto à alteração ou revisão do regime de carreiras, vamos continuar a ouvir as opiniões dos respectivos órgãos ou associações. Quanto ao Serviço de Saúde transfronteiriço, todos estão atentos a esta vertente, mas nós temos algumas preocupações porque o interior da China e Macau, quanto ao regime em termos de fiscalização, quanto à prestação de serviços de cuidados de saúde, modalidade de serviços, existem algumas diferenças. E, além disso, quanto às tarifas ou às despesas,
em forma de liquidação. E quanto aos critérios de cobrança de despesas, não conseguimos chegar a um consenso. Vamos trabalhar nesta vertente para chegar a um consenso e tentar trilhar caminhos para entrar em cooperação com a província Guangdong, para que os cidadãos possam gozar dos serviços de saúde médico transfronteiriço, ou seja, através de de permitir os cidadãos comprar os contratos de seguro de médico no interior da China e gozar no interior da China os serviços de saúde. E quanto à liquidação, ainda temos existências em relação ao interior da China. Quanto à Faculdade de Medicina Especial, os trabalhos estão a quase a concluir. Vai ser uma entidade subalterna dos serviços de saúde responsável pelos respectivos trabalhos. O que nós pretendemos é contratar ou encarregar ou mesmo convidar representantes na área de saúde do exterior para participar nos nossos trabalhos. São estes o ponto de citação dos trabalhos dos 7 itens no âmbito do projeto de melhoramento. 鄭安庭議員。 Deputado Jean Anteng. Obrigado, senhor presidente, senhor chefe executivo. Em 2011, o governo definiu 113 treinos como tendo sido desenvolvidos dentro do prazo, 48 deles por razão imputados constitucional e 66 por razão não imputadas. E a lei de terra em vigor desde 2013 tem como meta a recuperação dos terrenos não desenvolvidos, isto é, terrenos não aproveitados dentro do prazo por razão imputáveis aos concessionários. Mas, no norte do Pearl Horizon, as respectivas obras começaram antes do termo da concessão. Assim, não é um terreno por explorar. O governo afirmou várias vezes que ia assegurar os legítimos direitos e interesses dos proprietários, mas, apesar da companhia Polytech ter perdido o recurso judicial em 19 de outubro, o governo continua sem mudar a sua posição quanto às políticas sobre a proteção dos direitos e interesses dos compradores dessas frações. A lei de terra definida em 2013 não é completamente perfeita, pois há problemas na sua aplicação. O essencial desta lei centra-se na recuperação dos terrenos não desenvolvidos, mas, como tem lacunas, os terrenos não desenvolvidos, mesmo por razões não imputadas ao concessionário ao terreno do Pearl Horizon, têm de ser recuperados. Senhor chefe executivo, o governo deve ser prático e realista, tomando medidas para melhorar a insuficiência desta lei, com vista a assegurar os direitos e interesses dos residentes de Macau. Vai fazê-lo? E perante aqueles proprietários, o que o governo vai fazer? Obrigado. Obrigado, senhor chefe executivo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado pela questão colocada, senhor deputado Jean Anteng. Sim, já começamos em 2008 os trabalhos de revisão da Lei de Terras, já realizamos consultas públicas e depois a lei foi revista em 2013 e aprovada e entrou em vigor em 2013 e tentamos a partir daí continuar a efetuar os nossos trabalhos de revisão e aperfeiçoamento da Lei de Terras. Tentamos reforçar a fiscalização dos terrenos para evitar situações de desaproveitamento dos terrenos. É que o governo tem vindo a reaver os terrenos de acordo com a Lei de Terras, tendo em conta o interesse de Macau e também tendo em conta os interesses dos nossos cidadãos. E agora sabemos que há um processo ainda no TUI e estamos à espera da sentença e do julgamento. E depois de haver sentença e julgamento, iremos acompanhar o assunto e tenho que realçar que a nossa posição é a mesma e tentamos então envidar todos os esforços para conseguir encontrar medidas e soluções para resolver o problema. E o que nós podemos fazer é salvaguardar os direitos e interesses legítimos dos compradores. É que o governo tem vindo a seguir a lei básica e a lei de terras para fazer a gestão dos recursos de terrenos de Macau. É que temos que ser também pragmáticos, porque em março de 2014 recebemos muitas opiniões sobre a aplicação da lei de terras e, tendo em conta a nossa legislação,
tentamos já auscultar opiniões e iniciar alguns trabalhos de estudos e de investigação, mas quanto à posição em relação ao caso do Pearl Horizon, ainda temos que esperar pelo julgamento e sentença do TUI. 馬志成議員。 Senhor deputado Márcio Senhor. Obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Senhor Chefe Executivo. 18 anos após o retorno, Macau teve alguns resultados na aprovação do desporto para todos e desporto de competição. Quanto ao desporto para todos, a noção já está enraizada na mente da população. Portanto, se continuar com a sensibilização para a importância do exercício físico e para a optimização de espaços para atividades comunitárias, Macau vai poder transformar-se numa cidade saudável. Quando o desporto de competição, Macau tem falta de esportistas locais e de estações desportivas. Com o esforço do governo, das associações de clubes, os atletas locais ainda conseguem bons resultados nas competições. Para além dos esforços e luta dos próprios atletas, não podemos ignorar a contribuição dos heróis, dos bastidores, tais como os treinadores, equipes médicas e a equipa que afeta estudos científicos. O desporto internacional está a desenvolver-se em direção à cientificidade, digitalização e sistematização. E se Macau quiser aumentar o nível de desporto, deve seguir ao caminho da profissionalização. Em termos de hardware, está preparada a construção do centro. E em termos de software, há que ter treinadores mais qualificados, estudos mais científicos e equipamentos mais avançados. O sucesso dos atletas depende da contribuição dos heróis, dos bastidores, que merecem mais atenção e mais apoio nosso. De que políticas medidas dispõe o governo para aumentar o apoio aos atletas? Como que vai reforçar o apoio aos heróis dos bastidores? Vai ponderar importar a curto prazo quadros qualificados do exterior ou aumentar quadros locais para seguir estudos para impulsionar em conjunto através de diversos meios para a formação de atletas de elite e a profissão do desporto. Obrigado. 長官閣下。 Senhor chefe do executivo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado Márcio Senhor. Para a questão colocada, o governo tem vindo a seguir o princípio de desenvolver em simultâneo o desporto para todos e o desporto de competição para promover o desporto em Macau. Como todos sabem, nós já promovemos 3 jogos internacionais e facultamos oportunidades aos nossos atletas para formação no exterior e para treinos e participação em competições internacionais. Também apoiamos as associações locais desportivas para ampliar a sua formação. Agora, quando se fala de atletas de elite e da profissionalização do desporto, agora, em relação ao apoio aos heróis dos bastidores, isto tem a ver com as boas tradições de Macau. Macau conta com uma população pouco volumosa, portanto, temos que nos concentrar em alguns itens, não como nos Jogos Olímpicos, não podemos, então, trabalhar em muitos itens desportivos. Aliás, temos que seguir os critérios de desenvolvimento adoptados pela Associação Geral. Agora, neste momento, a nossa formação surtiu algum efeito. Por exemplo, em relação ao centro de formação, temos treinadores, temos assistentes a treinadores, temos também pessoal para a medicina desportiva, portanto, para efeitos de formação. Mas depois, nos bastidores, ainda há muitos trabalhos a desenvolver, como disse o Dr. Mathiesen. O desporto, aliás, temos que nos caminhar rumo à profissionalização, porque para além de explorar os talentos, quer a nível de participação em competições internacionais ou em outros eventos desportivos, e também temos que, então, garantir a vida desses atletas para uma idade mais avançada. Por exemplo, também temos que conceder prêmios para os atletas poderem concluir os próprios estudos e também para se aperfeiçoar, por exemplo, em cursos de formação desportiva. Aliás, ao longo do tempo, também em Macau, também há assim, pessoas muito dedicadas, por exemplo, líderes de associações que estão sempre dispostos a contribuir para o desporto de Macau. Portanto, quando se fala de heróis, dos heróis dos
bastidores, temos que então ajustar as nossas políticas para esse apoio. Que eu saiba, agora o prémio é para os atletas e para os treinadores, mas em relação aos heróis dos bastidores que também contribuíram contribuíram com seus esforços nesta matéria. Portanto, em relação à profissionalização do desporto, é um grande tema para Macau, porque Macau, para a profissionalização do desporto, de facto, é um tema para Macau. É um tema que merece o nosso estudo, porque face aos nossos recursos e também face à nossa dimensão populacional, como podem ver, da nossa capacidade de desenvolvimento. Mas, de facto, este tema merece o nosso estudo. Portanto, acho que devemos reforçar, como disse o Dr. Matisen, temos que apoiar ou reforçar o apoio a esses heróis dos bastidores, mas também temos que então ter uma programação completa para os atletas, sobretudo depois da formação e depois desses atletas terem obtido medalhas, também têm que ter uma vida sossegada numa idade mais avançada. Ou seja, depois de lutar pela fama de Macau, também temos que dar o apoio a esses atletas quando estes tiveram uma idade mais avançada. Portanto, por isso, os atletas também têm diferentes fases da vida e agora nas instituições de ensino superior há cursos de licenciatura e também cursos de mestrado para os atletas, depois de saírem da carreira, continuar a estudar para obter ou para ter uma maior carreira profissional, depois de sair das atividades esportivas. Portanto, a profissionalização do desporto é um tema que merece o nosso estudo. 歐錦新議員。 Obrigado, chefe executivo, deputado. 多謝主席。 Graças, presidente. Senhor chefe executivo, já se fala da reconstrução dos bairros antigos há 3 anos, mas não houve nenhum avanço. Então, há que concretizá-lo nos anos que vêm aí. O atual regime da habitação pública destina-se apenas aos residentes que não possuem imóveis. Se você tiver uma fração velha com problema de infiltrações de água e sem elevador, também pode ser excluído da lista. O que é injusto para os residentes que há 20, 30 ou 40 anos começaram a trabalhar duramente para comprar uma casa. A reconstrução dos bairros antigos pode permitir o usufruir de melhores condições habitacionais ambientais. Através da reconstrução dos seus prédios, podem até ter uma casa com elevador, resolvendo especialmente as dificuldades dos idosos. Mas, quanto a esta questão, no próximo ano, o governo vai cooperar com uma entidade privada. Mas para os idosos que têm dificuldades das deslocações é para ter uma casa com elevador e não todas as vezes para pedir ajuda a alguém. E não podemos, seja como for, não se podia adiar mais com a reconstrução dos bairros antigos. Tenta avançar quanto antes com a lei respectiva. Especialmente, ou seja, temos de avançar quanto antes com a respectiva lei. Quando é que o governo vai iniciar o processo legislativo? Quando é que vai entregar a proposta de lei à Assembleia Legislativa? Porque olhando para este programa legislativo, não se está incluído esta matéria no programa legislativo e peço que seja mais proativo nesta matéria. O chefe executivo, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas do deputado Comissão. O governo lançou o plano de renovação urbana, tem por objetivo melhorar as condições habitacionais da população e este conceito de renovação urbana abrange também o conceito de reordenamento dos bairros antigos. É um plano que tem a ver com a vida da população e estão aí envolvidos os direitos de propriedade e também a proteção e a salvaguarda do património cultural. O governo dá toda a intenção à produção de lei sobre esta matéria e também já tem a primeira, segunda e terceira comissões especializadas que apresentaram as suas opiniões em relação à matéria e o governo
também já absorveu as opiniões dos novos membros do Conselho para a Renovação Urbana, procedendo então à revisão da legislação em 2016, ou seja, em outubro de 2016, lançamos então benefícios fiscais por forma reconstruir os prédios antigos, a reparação dos prédios antigos e também em 2007, em abril, em relação aos edifícios de classe B e M, foram então aumentados os incentivos por forma a melhorar as condições das suas habitações. E em agosto de 2017 deste ano, ou seja, o Conselho para a Renovação Urbana apresentou o seu parecer, uma proposta em relação às percentagens dos direitos de propriedade para efeitos de reconstrução predial. Isto tudo carece de produzir uma lei. E depois, em 24 de outubro de 2017, um projeto de lei, o texto de consulta, foi já então apresentado ao governo por forma a criar uma empresa para o efeito. Quer dizer que é uma série de trabalhos que tem a ver com leis e regulamentos administrativos. O governo vai trabalhar para atingir os objetivos. Obrigado, Sr. Presidente, senhor chefe executivo, boa tarde a todos. Em março de 2017, o país afirmou que ia aprofundar a cooperação entre o interior da China e a RAEM e a RAEC, e estudar e definir o planeamento de desenvolvimento para a Grande Bahia. Segundo o governo da RAEM, Macau participa e contribui de forma ativa na construção nacional de uma faixa marota para entregar o desenvolvimento de um conjunto de cidades da Grande Bahia de Guangdong, Hong Kong e Macau. O presidente Xi Jinping usou o ditado: nunca se deve perder uma ocasião favorável para nos alertar para a necessidade de agarrar o prêmio da Grande Bahia enquanto oportunidade sem precedentes. Assim, incumbindo para a população, pergunta ao senhor chefe executivo o seguinte: qual é o serviço público que assume a responsabilidade da execução e desenvolvimento dos projetos relativos à Grande Bahia? Quais são os objetivos a atingir para que a RAEM seja bem sucedida? A fim de assegurar a integração da RAEM no respectivo desenvolvimento, quanto é que o governo planeia investir? Vai criar um fundo de investimento para a participação na construção e desenvolvimento da Grande Bahia? E mais importante ainda, quais são os proveitos que a população vai obter desta oportunidade sem precedentes? Obrigado. 政長官閣下。 Faço favor, Sr. Chefe Executivo, obrigado, Sr. Presidente, obrigado, Sr. Deputado Matsui Kuhn, pela questão colocada. Em março de 2017, o desenvolvimento da Grande Bahia de Guangdong, Hong Kong e Macau foi integrado como uma política do Governo Central. E vamos aprofundar o desenvolvimento e a construção da Grande Bahia. Eu queria esclarecer o seguinte, depois de ouvir todos os membros que compõem esse conselho que foi elaborado. Mas trata apenas de um acordo quadro quanto à sua composição. São Hong Kong, Macau, Fatsan, Siu Heng, Gongmun. Segundo esse acordo quadro, foi listado sete prioridades de desenvolvimento no alargamento dos sistemas de interligação, de criar um centro de desenvolvimento da tecnologia, criar um círculo adequado para viver, habitar, que são as vertentes constantes do acordo quadro. Damos a devida importância pelo seu planeamento e temos já dado as nossas opiniões ao Conselho.
sugestões essas que estão a ser acompanhadas. É o gabinete do chefe executivo que coordena todos os trabalhos de acordo com essas 7 vertentes, de acordo com as necessidades e com as vantagens de Macau, que vamos promover um centro, uma plataforma, que no sentido de construir como uma metrópole a nível internacional, e isso constam do texto para consulta, quanto como foi publicado anteriormente, vai ser criado um fundo em que essa proposta de lei sobre a sua criação vai ser apresentada à Assembleia Legislativa para ser discutido. Ainda não sabemos como é que nós vamos entrar nesse fundo e qual o montante a investir. Obrigada. Senhor deputado Lei Janhu. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo, boa tarde a todos. Também sabemos que a criação de uma legislação laboral harmoniosa tem implicações para a estabilidade social e concretização do plano quinquenal da RAEM. Segundo a perspectiva de ações governativas, constata-se que o governo da RAEM não efetuou nenhum estudo profundo e global para a criação de uma relação laboral harmoniosa. É lenta a criação de um novo tipo de relação laboral harmoniosa que se coadune com as necessidades de desenvolvimento da nova era. E algumas contradições da laboral continuam por resolver e agravam-se o carimento, o prejudicamento geral da sociedade. Em prol do aumento da harmonia da relação laboral e da concretização eficaz sem sobressaltos, então gostaria de perguntar em prol de Macau de que ações governativas dispõe o governo para a criação de uma relação laboral harmoniosa, vai então efetuar um estudo profundo e global sobre isto? Vai ainda pressionar os mecanismos para promover a criação de uma relação laboral harmoniosa? Obrigado. Senhor Chefe Executivo, muito obrigado, Senhor Presidente, muito obrigado pela questão colocada. Força laboral e capitais são fatores que compõem a nossa sociedade. A relação laboral é uma das relações importantes sociais. As duas partes da relação laboral, como estão numa situação de controvérsia, como estão numa situação harmoniosa. Não nos podemos negar que diferentes países também tratam dificilmente esta relação, só que o governo sempre desempenhou o seu papel para criar uma relação laboral harmoniosa no CPCS, que respeita sempre as partes das ambas partes laboral, e nos últimos anos os serviços ligados à matéria recorreu através de diálogo, conciliação ou reforço de técnicas e capacidades de conciliação para resolver os conflitos laborais. A DESAL resolveu este ano 1.642 casos de conflitos. E os serviços relacionados com o assunto também realizou vários trabalhos de sensibilização e de divulgação jurídica para que as pessoas cumprem melhor a lei. Há bocado estamos a falar da relação laboral, uma relação laboral harmoniosa. Quanto a esta questão, eu acho que esta é a questão que merece a nossa atenção. A RAEM já estabeleceu quase 18 anos e, por isso, eu vou encarregar o Gabinete de Estudo de Políticas para rever ou estudar sobre o estabelecimento de relação laboral harmoniosa, e vamos continuar a promover esta relação de trabalho harmoniosa. Eu aceito a vossa opinião e vou encarregar o Gabinete de Estudo de Política para realizar trabalhos aprofundados sobre esta matéria. Muito obrigado pela sua questão. Deputado Wu Chou. Obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Chefe Executivo.
Macau é uma cidade turística internacional, por isso é extremamente importante que a sua rede de transporte consiga interligar-se com as do exterior. E Macau, aliás, os atuais projetos de infraestruturas de transporte, por exemplo, as linhas férreas das cidades, comboios de alta velocidade e autoestradas têm planeados de forma geral e com perspectivas futuras e ser implementados de forma séria e clara. Em esta perspectiva, a interligação com redes férreas de estrutura poder a longo prazo levar Macau a fazer parte do ciclo de qualidade de vida da Grande Bahia. Assim mesmo, deve conseguir interligar diretamente os comboios de alta velocidade do país. Assim, pergunto ao chefe do executivo o seguinte: o governo dispõe de algum plano para a rede de transporte de Macau, incluindo o metro ligeiro, se interligar com a das regiões vizinhas, por exemplo, utilizando autoestradas para interligar as províncias de Fujian. O governo deve, através da rede de linhas férreas dentro da cidade, para expandir e atrair os recursos turísticos para Macau e, ao mesmo tempo, introduzir e exportar tudo isto. Obrigado. Para o senhor chefe executivo, obrigado, Sr. Presidente. Obrigado ao senhor deputado Buchorquet. O governo da ARAIEM tem vindo a incentivar os trabalhos e reforçar os trabalhos do plano quinquenal para elevar a qualidade das deslocações da nossa população. Agora, Hong Kong, Zhuhai e Macau, a ponte Zhuhai, Hong Kong, Macau vai ser uma ponte que vai ligar três locais e que as obras da ponte já estão quase a finalizar e no futuro vai haver um sistema de autocarros e ainda autocarros entre os aeroportos e ainda estamos já na fase de diálogo e comunicação com os respectivos governos para conseguir o melhoramento, o aperfeiçoamento desses sistemas. Queremos mesmo acelerar o trabalho de revisão dos respectivos regulamentos e isto visa facilitar a vida da população e a vida dos lojistas e negociantes que entram em Macau, que vão para a China fazer o comércio. E segundo o plano a longo prazo, o metro ligeiro vai então ligar quatro locais, Barra, a Ilha Artificial e a nova ligação e a zona da Flor de Lótus. E haverá nesses locais diversos sistemas de transportes. Senhor deputado Mcocha. Hoje, de dezembro deste ano, o governo falou que vai construir, criar os órgãos municipais sem poder político, mas está a violar a lei básica, porque a lei básica diz que este tipo de órgãos não podem ter representantes eleitos por sufrágio direto. Mas olhando para a situação de Hong Kong, que também tem estes órgãos municipais, que também há um sufrágio direto por zonas, que também já... Por que então podemos dizer que para este tipo de órgãos não pode haver representantes eleitos por sufrágio direto? Por que o chefe executivo deixa as suas autoridades a dizer isso? Se assim, também dizer que o órgão de Hong Kong está a violar a lei básica de acordo com o documento de consulta para todo esta comissão do Conselho Consultivo também deve ser eleito por população, porque isso também é como a função do District Council de Hong Kong. Por que em Macau, para este órgão municipal, está a violar a lei básica e para os membros serem o Conselho Executivo também é uma forma de prestar serviços à população. Isso não tem a ver com a gestão, com a administração, porque não há a questão da tributação, que não há outras autoridades. Então, para esta situação, peço ao chefe executivo para
corrigir este tipo de erro e também corrigir este erro definido no documento de consulta. E deve absorver junto da população a opinião de a design deste documento e que para ter a participação do povo nestes órgãos. Senhor chefe do executivo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado Mcalchao. O governo recentemente divulgou o documento de consulta sobre a criação dos órgãos municipais sem poder político. Ouvimos muitas opiniões e diferentes sugestões e as opiniões dos deputados e da população são bem-vindas e de modo a que os futuros órgãos possam então corresponder ao que está estipulado na lei básica e também às necessidades da sociedade. Segundo o artigo 95 da lei básica, RAIEM dispõe de órgãos municipais sem poder político e são incumbidos pelo governo de servir à população, designadamente nos domínios de cultura, recreio e salubridade pública, bem como de dar pareceres de caráter consultivo ao governo da RAIEM sobre as matérias acima referidas. O documento de consulta sublinha o caráter sem poder político desses órgãos municipais. Aliás, isto está de acordo com a lei básica e também tem em conta a história e as bases sociais de Macau. E creio que agora estamos em fase da auscultação, ouvimos as vossas opiniões e, portanto, também é adequado ouvir mais opiniões. Obrigado. Obrigado, senhor chefe executivo, deputado Cheng Lau. Obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor chefe executivo. Macau está a promover o desenvolvimento e a sua construção como uma cidade inteligente, e um dos aspectos nucleares dessa construção são os cuidados de saúde inteligentes. De fato, a promoção destes cuidados passa principalmente pela criação de uma plataforma regional de dados sobre a saúde recorrente à internet para concretizar a interação entre os utentes, o pessoal médico e as instituições médicas e equipamentos médicos, caminhando passo a passo rumo à informatização. Promover o desenvolvimento de cuidados de saúde inteligente contribui para aumentar a eficácia da gestão dos respectivos recursos e para reforçar a troca de informação entre o pessoal médico e os utentes, elevando assim a qualidade dos serviços, especialmente para os portadores de doenças graves e crônicas. Senhor chefe executivo, de que planos dispõe para promover os cuidados de saúde inteligentes? Essa promoção exige a construção de hardware de suporte aos dados em todas as vertentes, nomeadamente quanto ao sistema hospitalar inteligente, ao sistema regional de saúde e ao sistema de saúde familiar. O que vai ser feito para reforçar o hardware para a construção de cuidados de saúde inteligentes? Faça favor, senhor chefe executivo. Obrigado, senhor presidente. Agradeço as perguntas do deputado Cheng Lam. Na década de 80 de Macau já começou a ter a construção de um sistema de eletronização em relação à saúde de Macau. Trata-se de uma matéria que tem a ver com a eficácia e da qualidade dos serviços hospitalares. Daí que em relação aos medicamentos, à receita de medicamentos, aos processos clínicos, já temos então implementado um sistema informatizado para o efeito, bem como um canal próprio para a verificação de informações. E isto quer dizer que através de um sistema de informático, conseguiu, então, facilitar a vida da população. Naturalmente, há que contar com os megadados, por forma a melhorar os software e hardware desta vertente. Vamos também, através dos megadados, construir uma base de registro de saúde, o que também outras matérias, que tal como ontem vos apresentei através da minha declaração em relação aos vales de saúde, como por exemplo as instituições médicas do setor privado e do setor público vão trabalhar em conjunto por forma a criar uma plataforma, por forma a emitir
de própria iniciativa mensagens aos pacientes e facilitando o acompanhamento do pessoal médico dos seus utentes. Por outro lado, a formação vai ser também uma matéria a ter em conta e antes do governo, antes do retorno, já tinha uma colaboração estabelecida com as instituições de Hong Kong e como por exemplo o hospital de Queen Mary e da Universidade de Hong Kong. Vamos então reforçar esses laços com essas instituições. E, por outro lado, vamos também estabelecer um sistema informático para a comunicação de qualquer incidente ou a troca de informações. E são esses os trabalhos que vamos implementar e realizar em relação à saúde inteligente. E também, na vertente da formação, vamos trabalhar. Obrigado. Deputado Socorro. O chefe deve assumir a responsabilidade do desastre do ato. Acho que não preciso aqui repetir sobre os prejuízos deste desastre, mas eu tenho de realçar que até neste momento o chefe executivo ainda tem de dar uma resposta à população de Macau. Depois de 3 meses do ato, da passagem do ato, ainda não assume a responsabilidade política. Então, afinal, quem é que é o chefe executivo? É o Feng Shui-kun, o senhor chefe executivo. E neste momento, temos de aperfeiçoar e também dar acompanhamento a este acontecimento. E deixou o SMG para atuar daquela maneira e não gerir. E recentemente, gostaria de lançar um órgão municipal que seja tudo nomeado. E até neste momento não assume a sua devida responsabilidade. E quando for o relator, mas não assume a sua responsabilidade ou empurrar a sua responsabilidade a outros, então como é que pode reconquistar a confiança depositada da população? E aqui não consegue cumprir a promessa do relator. Então, quem é que vai assumir essa responsabilidade? Então, aqui, chefe executivo, peço ao executivo para responder se assume ou admite que tem de assumir a maior responsabilidade da passagem do tufão Ato. Faça favor, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Socorro. Após a passagem do tufão Ato, Macau tem de agradecer à população de Macau, os diversos setores de atividade para enfrentar a situação deixada pelo ato. Quanto à responsabilização, eu, de acordo com o relatório da CCAC e de acordo com a ETAM, lancei um despacho para levantar um inquérito sobre esse incidente. Como há bocado referi, após 45 dias de inquérito e 20 dias de elaboração do relatório, seguida de tradução. Como há bocado já referi, em relação à questão levantada pelo deputado Pereira Coutinho, sobre a tutela, os dirigentes, com a publicitação do relatório, porque nós temos incumbida a uma comissão composta por 3 pessoas independentes. Eu creio que, quer dizer, eu acho que vai ser muito claro, e eu acho que nos devem dar algum tempo para pôr a responsabilidade, ver quem é que tem de assumir as respectivas responsabilidades. Deputado Foncacci. Senhor Presidente, excelentíssimo Senhor Chefe Executivo, o Plano Quinquenal do Desenvolvimento da RAEM, apresentado e implementado pelo Governo de 2006, integra a primeira fase do
Objetivo Geral da Transformação Macau em Centro Mundial de Turismo e Lazer. O título da primeira fase deste plano é Aceleração da Construção. E para alcançar este objetivo, há que concretizar 8 estratégias de desenvolvimento e o objetivo principal é aumentar a competitividade da cidade. O plano está em implementação há cerca de 2 anos e com esforços dos diversos serviços, creio que a população está satisfeita com os resultados. Mas, com a continuação, as 8 estratégias de desenvolvimento vão provocar conflitos e desafios profundos. Recentemente, a delegação de especialistas da Comissão Nacional para a Redução de Desastres classificou a catástrofe de 23 de agosto como a mais grave da história de Macau. Várias zonas de bairros antigos sofreram diferentes impactos. O Porto Interior, Rua da Praia Madoco e muitas lojas que ali se encontram há muitos anos, incluindo micro, pequenas e médias empresas, enfrentaram enormes desafios. O reforço das infraestruturas e o acelerar da reconstrução dos bairros antigos são exigências sociais. Chefe executivo, os primeiros 5 anos da implementação do referido plano são um período-chave. O governo deve ter em conta o consenso social sobre a catástrofe de 23 de agosto, transformando o risco em oportunidade, recorrendo a uma empresa privada de capitais públicos a ampliar pelo governo com um suporte para a renovação urbana em zonas piloto como o Porto Interior e outras zonas com vista a alcançar o objetivo de aceleração da construção em prol do aumento da competitividade da cidade. Isto vai ser feito? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pela questão levantada. Todos sabem, o deputado Foncaccio mencionou que diz que a Praia Mandoco, a Rua de 5 de Outubro, entre outras zonas, sofreram de maior impacto. E por isso surgiu assim uma necessidade de renovação urbana, também surgiu a necessidade de elevação da capacidade para confrontar os desastres. Em 2016, quanto à renovação urbana, estabeleceu o respectivo conselho e começou a desenvolver os trabalhos. Em outubro, estabelecemos um documento de consulta e este documento é um regulamento sobre a criação de uma sociedade para a renovação urbana e aceitamos esta opinião. O governo vai criar uma empresa para a renovação urbana e depois, recebidas as opiniões dos respectivas unidades, vamos avançar com os trabalhos. Para além da renovação urbana, para transformar o antigo em novo, mas esta renovação também tem de coordenar-se com o desenvolvimento urbanístico. E quanto à proteção contra calamidades no Porto Interior, vamos reforçar os nossos trabalhos de proteção, vamos tentar saber a quem pertence as propriedades de Macau e depois vamos tentar saber as consequências da implementação de certas medidas no Porto Interior e depois no próximo trabalho, próxima fase é que nós vamos avançar com diferentes trabalhos. E quanto à renovação urbana, nós vamos tentar criar condições aprofundadas e melhor condições, ou mesmo até pode pensar em criar habitações temporárias para satisfazer as necessidades dos residentes. Vamos desenvolver os nossos trabalhos em dupla cariz. Ontem, já na apresentação da SLAG, eu já apresentei as medidas que vão tomar a curto prazo, a médio prazo. Estou muito atento à situação na zona Praia Mandoco, zona de 5 de outubro. E também vou pensar em elevar a altitude das barreiras, por exemplo, construir uma comporta, mas temos diferentes opiniões. Eu posso apresentar uma das opiniões, mas só que não é tão amadora de ser. O que nós esperamos que é fazer uma deslocação dos portos para o CAO, com vista a reorganizar a zona Porto Interior. Esta é uma das opiniões que nós recebemos. Nós vamos tentar analisar ainda ou estudar ainda. Todos estão atentos. O que nós pretendemos é criar medidas para resolver permanentemente ou de forma duradoura este problema. 劉志毅議員。
Deputado Lautiai. Obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Senhor Chefe Executivo, o Governo dá elevada importância ao aprofundamento da cooperação regional, matéria que é largamente abordada no Plano Quinquenal divulgado em 2016 e nos relatórios da SLA do ano passado e deste ano, integrado a RAEM de forma proativa e, sobretudo, via cooperação Guangdong-Macau e no encorajamento do desenvolvimento do país, com vista à assunção da responsabilidade histórica de rejuvenescimento da nação chinesa. No relatório do 19º Congresso, realizado no mês passado, o presidente Xi refere expressamente o seguinte: apoiar a integração de Macau no enquadramento do desenvolvimento do país, promover a cooperação de mútuos benefícios entre o interior da China e Macau, tendo como foco a construção da Grande Baía e a cooperação Guangdong, Hong Kong, Macau, e definir e aperfeiçoar as políticas e medidas favoráveis ao desenvolvimento dos residentes de Macau no interior da China. Assim, Macau pode partilhar da responsabilidade histórica de rejuvenescimento da nação chinesa, aceder a uma passagem VIP para entrar no expresso do desenvolvimento da pátria. Senhor Chefe do Executivo, durante a implementação da Grande Baía, o governo deve agarrar bem as oportunidades, aproveitando bem as vantagens características de Macau para sua integração no desenvolvimento do país. Como é que vai fazê-lo? Obrigado. 行政長官講。 Abraço, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela questão colocada pelo Sr. Dr. Tado Lautingai. Em março, já há mais um trabalho para Macau e celebramos um acordo para o desenvolvimento, para a construção da Grande Baía. E vamos, então, entrar numa nova era e nós já estamos a recolher opiniões da nossa população e ainda dos acadêmicos e dos diversos setores para nós podermos ver como é que podemos maximizar as nossas funções na construção dessa baía. Já sabemos que vamos, então, participar na integração, no enquadramento do desenvolvimento do país e vamos, então, envidar todos os esforços para promover a cooperação. E também vamos dar muita importância aos trabalhos, tendo em conta as necessidades do país e, então, criar um centro, uma plataforma e com culturas de diferentes naturezas. E ainda vamos aproveitar a nossa plataforma portuguesa e chinesa para continuar a trabalhar nessa vertente e tentamos ainda aproveitar a nossa plataforma de exposições e convenções e ainda desenvolver os trabalhos de interligação entre Macau e China e os países da língua portuguesa. Esperamos poder aproveitar essas oportunidades para contribuir para o nosso país. Iremos ainda envidar esforços para criar oportunidades de desenvolvimento das pequenas e médias empresas e para o desenvolvimento dos jovens e tentamos ainda liberalizar as nossas condições para que os residentes de Macau possam fazer negócio na China. É que depois de vários acordos e diálogos, os critérios baixaram, já não são rigorosos. Vamos tentar desempenhar as nossas funções porque somos uma plataforma para a formação de talentos bilíngues e ainda uma plataforma para a formação de peritos em algumas áreas. E por isso, especialmente no que diz à formação de talentos para a área turística. É que temos vários projetos e que já atinge os padrões internacionais, por isso temos essas vantagens. Por exemplo, o IFT e ainda outras instituições de ensino superior, porque temos ainda locais propícios para os estagiários e
somos mesmo uma plataforma para a formação de talentos. Deputado Bonifay. Obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Chefe Executivo. Em relação às obras da quarta ponte Macau-Taipa, o relatório das datas de 2007, o governo referia que se ia empenhar em concluir a concessão desta ponte no próximo ano e que, após isso, seriam iniciadas as obras. O IGDI submeteu o estudo de viabilidade das referidas obras ao Governo Central e, na resposta do Ministério Nacional, no passado mês de junho, pedia-se para se proceder a um estudo complementar sobre as condições de segurança de navegação nos canais marítimos da referida ponte, nomeadamente os respectivos fundamentos. Senhor Chefe Executivo, as três pontes Macau-Taipa já estão saturadas há muitos anos. Assim, qual é o ponto de situação das obras da quarta ponte Macau-Taipa? 請行政長官閣下。 Senhor Chefe Executivo, obrigado, Senhor Presidente. Obrigado, Senhor Deputado Wong Hin-Fai. A quarta ponte Macau-Taipa é uma grande obra que vai ter um comprimento de 3,38 km, com 6 faixas de rodagem, mas também corredores para motociclos. E, para além disto, temos que também ter planos sobre os acessos. Também temos que ter em conta a calendarização da conclusão da parte principal. Em novembro de 2016, já informamos sobre, ou seja, já apresentamos estudo de viabilidade dessa ponte ao Governo Central em relação à segurança da navegação, ao impacto ambiental e também outros fundamentos. Em julho de 2017, os serviços ministeriais da Central já apresentaram opiniões, ou seja, temos que então fazer um estudo complementar sobre as condições de segurança da navegação dos canais marítimos, nomeadamente os respectivos fundamentos. Até finais de outubro, já foram concluídos relatórios sobre as matérias hidráulicas e também outros estudos. E prevemos que em dezembro deste ano vamos concluir este estudo complementar e ainda naquele mês apresentar esse estudo ao Governo Central. Em relação a esta quarta ponte Macau-Taipa, já começou o trabalho de concepção preliminar e temos que aguardar pela autorização do Governo Central em relação ao estudo complementar feito para, então, introduzir ajustamentos ao design da ponte e depois vamos lançar o concurso público. Obrigado. Obrigado, Sr. Chefe Executivo, deputado Chamacão. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo, Macau é um local caracterizado pelo intercâmbio cultural sino-português e graças ao seu estatuto especial regido pela prisão país do sistema com apoio do Governo Central. E em 2003 foi estabelecido o Fórum para a Cooperação Econômica e Comercial entre Macau e países da língua portuguesa. E desde o estabelecimento do Fórum, Macau tornou-se gradualmente uma plataforma comercial entre a China e os países de língua portuguesa. Assim, a ARAEM criou a Comissão para o Desenvolvimento da Plataforma dos Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os países de língua portuguesa, assumindo o papel da plataforma sino-chinesa e em articulação com a política nacional uma faixa marota, a ARAEM tem capacidade e deve desempenhar bem o seu trabalho. Deve, a par do seu contributo para o Estatuto, procurar mais saídas em prol do seu próprio desenvolvimento. A meu ver, há que contar com a interação para a plataforma surtir melhor os seus efeitos. Não devemos centrar-nos apenas em promover a aprendizagem da língua portuguesa junto aos residentes. Podemos considerar incentivar os alunos dos países da língua portuguesa a virem para cá para aprender chinês e até incentivar a vinda de residentes do interior da China para aprender português. A interação dos mesmos vai contribuir para melhor alcançar os efeitos da plataforma de Macau. Gostaria de perguntar o seguinte: o governo deve considerar estabelecer uma base de formação para cultivar os talentos bilíngues provenientes dos diversos países e aprofundar a importância da área enquanto plataforma sino-portuguesa. Isto vai ser feito? Chefe Executivo, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas do deputado Chavaca. Tendo em conta a grande estratégia de desenvolvimento da nação, o governo de Macau tem vindo a reforçar redobrar os seus esforços na formação de quadros qualificados bilíngues, por forma a consolidar a base
para a construção de uma plataforma. Então, o governo criou já vários cursos de estudos, bem como por forma a proporcionar ações de formação para os interessados, através de intercâmbio, através de visitas. Cerca de 1000 pessoas já participaram em atividades como, por exemplo, na participação de seminários. O que estou a me referir são atividades recíprocas, ou seja, quer dizer que as pessoas de Macau podem participar e os de lá fora também cá podem participar, realizando cursos de formação, promovendo em Macau os alunos que estão a frequentar escolas em Macau, a participar em seminários que tem a ver com as duas línguas. Aliás, quanto à base de formação de quadros bilíngues de chinês e português, é o nosso objetivo. Eu estou confiante e creio que reunimos condições para assumir este papel. As universidades de Macau, as instituições de ensino superior também estão a proporcionar cursos por forma a formar cada vez mais quadros bilíngues. Eu creio que o secretário Laksastam poderá então adiantar com mais informações e creio que já reunimos condições para nos desenvolvermos como base de formação, sobretudo para a construção de uma plataforma. Isto também vai contribuir para a construção da Grande Baía Guangdong com Macau. E no próximo ano, esta base de formação vai ser levada em concreta. Peng议员。 Deputado Pongchin. Obrigado, Sr. Presidente. Chefe Executivo, o Centro Mundial de Turismo lazer, um dos posicionamentos definidos pelo nosso país para Macau. E o governo da RM desenvolveu bastante trabalho nessa vertente. Reparei que a DST divulgou o Plano Geral de Desenvolvimento da Indústria de Turismo de Macau, que levou 2 anos a ser definido, e acredito que vai desempenhar uma função orientadora importante para o desenvolvimento geral da nossa indústria de turismo. Enquanto cidade turística costeira, faltam em Macau elementos turísticos de lazer ao longo da costa, um ponto abordado no referido plano geral. O turismo de lazer costeiro é muito importante para a construção do Centro Mundial de Turismo e Lazer. O nosso país definiu 85 km² de áreas marítimas sob jurisdição de Macau. Saber gerir com inovação, proteger e aproveitar bem essa área são grandes desafios para a capacidade de planeamento e gestão do governo da ARM. Senhor chefe executivo, como vai o governo aproveitar os 85 km² de áreas marítimas para desenvolver um turismo de lazer costeiro de qualidade? Quais são os seus planos e projetos? Obrigado. Sr. Chefe Executivo, obrigado, Sr. Presidente, obrigado a Sr. Deputado Pang Chun. O Governo autorizou a gestão de 85 quilómetros da área marítima para ser integrado na jurisdição de Macau. É um trabalho muito importante e que o Governo dá prestar grande atenção. E temos feito diversos trabalhos para a gestão. Quanto ao seu aproveitamento e exploração, há que haver primeiramente umas políticas. Por isso estamos já a definir um plano de aproveitamento e desenvolvimento das zonas marítimas a médio e longo prazo. Já colegimos alguns dados para ser integrado do desenvolvimento da Grande Baía e para o desenvolvimento de uma plataforma, um sentido de uma plataforma, e que, segundo com o nosso plano, quer dizer, as áreas marítimas vão ser divididas em 2 vertentes, uma que vai ser integrado no plano a médio e longo prazo, e outro a longo prazo.
é de ajustar a linha costeira para o mais rapidamente resolver os problemas que têm surgido com o desenvolvimento populacional, para manter o contínuo prosperidade e desenvolvimento local. Vamos a promover a construção de uma delta dourada que vai aproveitar, o plano de prover desenvolvimento consiste com apoio, com a ajuda do governo. Vamos fazer a ter para a construção de centros de comércio, de turismo, embelezar a linha costeira, ou seja, na marginal de Ipó, da marginal da Ria Preta, e para construir uma via tridimensional, para que haja um embelezamento que também vai embelezar o Raksá, a praia da Raksá, alargar os centros náuticos, aquáticos, para criar um parque natural costeira. Muito obrigado. Obrigado. Deputado Yao Tengpiu. Obrigado, Sr. Presidente. Senhor chefe executivo, durante a cerimônia de abertura do ano judiciário 2017-18 para melhor proveito dos recursos judiciais, o presidente da Associação de Advogados defende a promoção da arbitragem. O presidente Toy, por sua vez, disse que ao longo deste ano a arbitragem não conseguiu bons resultados, portanto espero que reforce a promoção da conciliação. Ao longo deste ano efetuei várias visitas a diversos locais e verifiquei que tem as suas próprias vantagens. Fim da arbitragem logo uma decisão e tal como na conciliação é reconhecida, o órgão judicial executar diretamente. Quando não tem sucesso, as partes podem recorrer a outras vias. Quanto à articulação entre a conciliação e a ação judicial, registraram-se sucessos em vários locais do interior da China. E na região de Taiwan, os juízes podem encaminhar alguns processos primeiro para o centro de conciliação e, caso não haja sucesso, é que passam para a ação judicial. Em Hong Kong, se não se aceitar a conciliação e se intentar a ação diretamente, a parte que vence a ação não pode receber as custas judiciais pagas pela parte vencida. Senhor chefe executivo, quanto às referidas três formas, ou seja, arbitragem, conciliação e articulação entre a ação judicial e a conciliação, os juízes vão ser sensibilizados para recorrerem a uma, a duas ou a todas elas? Senhor chefe executivo, muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado pela questão colocada. Esta questão merece Macau. Quanto à promoção de diversos meios para resolver os litígios, já em 2014 já criou um sistema de resolução através de diversos meios os litígios e também o governo já concluiu os respectivos relatórios de estudo. Para além de concluir o respectivo relatório, também acabou o relatório de estudo de resolução de conflitos através de via extrajudicial. E também, nestes relatórios, tratou de matéria de resolução de conflitos extrajudicial. Este meio pode ajudar rapidamente as partes a resolver rapidamente os conflitos e, de natureza civil, e também ajuda as partes podem acabar as ações judiciais e também podem ainda contribuir para mudar a sensação que as pessoas têm sobre as ações judiciais. São cada vez os litígios são resolvidos em juízo. Esta é uma realidade cá em Macau e muitas ações cíveis
no relatório de cada ano, são muitos os casos de ação civil, né, nos tribunais. Se existir estes meios extrajudiciais, isto ajuda muito para resolver os conflitos. O governo já estabeleceu o grupo de especialidade para aperfeiçoar o estabelecimento ou a criação dos mecanismos de resolução de conflitos por via extrajudicial. Já concluiu os trabalhos sobre a elaboração dos articulados sobre a arbitragem, a mediação e conflito, e quando a articulação entre a via judicial e extrajudicial, quando os processos laborais e os processos sobre as famílias, há que, em primeiro lugar, haverá lugar à tentativa de conciliação e depois é que se resolve por meio judicial. Nós aceitamos o recurso a este meio para resolver os conflitos e ajuda para aliviar a pressão dos tribunais. 林玉鳳議員。 Senhora deputada Lam Yok Fong. Obrigado. 開咪，開咪。 Se favor de ligar o microfone. Moise. Peço desculpa. Obrigado, Sra. Presidenta. Senhor chefe executivo, o ato foi, de fato, um desastre natural sem precedente no último século. Este caso expôs grandes problemas e falhas do governo no alerta na resposta à catástrofe, na gestão de crises, nas operações de resgate e os trabalhos de posição. Ao longo destes anos, o governo não deu a devida importância ao pobreza cheias e no porto interior, os moradores têm sido bastante afetados por este problema que acontece repetidamente. E a catástrofe do ato também demonstrou a baixa capacidade de administração do governo, pois alguns dirigentes de alto nível negligentes no exercício das suas funções continuam a ser nomeados pelo chefe executivo. O governo tem vindo a fazer vista grossa da sociedade. Por um lado, reflete o regime de nomeação, renovação, avaliação e gestão dos governantes. E que pode continuar a ser nomeado. E também quero repetir o caso do anterior diretor do SMG, porque no relatório do CCAC também demonstra que o governo dará, ou seja, a sua nomeação e a gestão, que há muitos falhas dos regimes. O chefe executivo ontem utilizou várias palavras para referir o que vai ser feito no próximo ano para acompanhar o ato, bem como o regime de avaliação por uma terceira entidade. Mas dentro destes trabalhos, como é que pode rever o regime de avaliação e de outros tipos de gestão? 行政長官閣下。 Até a próxima, senhor chefe executivo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado pela questão colocada. O governo da IAM, para fazer face às consequências do tufão Alto, sim, ainda posso dizer que há ainda espaço de melhoria para o regime de alerta e na resposta a catástrofes, e nós já tentamos criar uma comissão e com o apoio do governo central já fizemos uma avaliação sobre isto e o governo vai pensar em criar um serviço próprio para enfrentar as catástrofes. Ora, quanto ao reforço do mecanismo de comunicação entre os dirigentes e a sociedade, o governo tem vindo a trabalhar para isto, para aumentar a transparência dos seus trabalhos e vamos então melhorar ainda o sistema de informação, de revelar informações ao público e tentamos ainda alargar o âmbito da recolha de opiniões e vamos ainda reforçar o mecanismo de comunicação. Quanto ao regime de responsabilização, ontem já vos disse que no próximo ano vamos rever o regime de responsabilização e no futuro vai haver um regime próprio para apurar responsabilização aos dirigentes negligentes em exercício de funções e vamos então atribuir-lhes as respectivas responsabilidades. Claro que face às questões novas, então iremos também
efetuar a atualização do nosso regime de responsabilização. E depois de investigações, já fiz um despacho para que uma entidade de fiscalização, para que a entidade de fiscalização levante um processo contra o ex-diretor. E aí, há bocado já vos disse que agora está a decorrer uma investigação já foi feita durante 45 dias e já foi elaborado o relatório durante 20 dias e agora o relatório ainda está em tradução e com a conclusão desses trabalhos todos, então, podemos apurar a responsabilidade à devida pessoa. E, mais uma vez, agradeço a todos que enviaram esforços para a resolução das consequências decorrentes do tufão Ato. Obrigado, Sr. Presidente. 各位以立法會名義， Senhores deputados, em nome da Assembleia Legislativa, agradeço a presença do senhor chefe executivo, dos membros do Conselho Executivo e os membros da administração pela vossa presença nesta reunião. A partir de 21 de novembro, ou seja, a próxima semana, começa o debate das diversas áreas. Preparem-se, senhores deputados. Declaro encerrada a reunião.